A paz parece que virou um prêmio de quem morre. Foi essa frase que, queira ou não queira, me veio esses dias na cabeça, quando eu percebi que quase sempre, quando alguém morre, se você for pensar, as pessoas dizem, agora descansou. Até eu mesmo falo isso às vezes. Agora encontrou a paz. Agora parou de sofrer. E aí eu fiquei pensando, em que momento foi que a paz virou uma coisa que as pessoas esperam encontrar? Só no fim da vida. Porque se a gente olhar com muita sinceridade, a maioria das pessoas não está vivendo em paz. Está vivendo sempre na preocupação, acelerada, em alerta, tentando dar conta de tudo, tentando sobreviver emocionalmente mais um dia. E talvez você conheça também essa sensação. Perceba o seguinte: a sensação de deitar o corpo, mas a mente continuar correndo. Você até para fisicamente, mas emocionalmente você continua em tensão, como se alguma parte do seu corpo, algo dentro de você, nunca desligasse completamente. E o mais perigoso é que isso virou algo normal. A gente normalizou, olha que loucura, viver sem paz. Normalizou acordar já cansado. Normalizou já dormir preocupado. Normalizou a mente nunca silenciar. Normalizou viver emocionalmente sobrecarregado. Sentir culpa quando finalmente pode descansar. Como se desacelerar fosse algo errado. Como se parar fosse perda de tempo. Como se o corpo tivesse que continuar funcionando, mesmo quando emocionalmente já está ali, ó, no limite. E para você que não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade. Eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu faço atendimentos todos os dias. E uma das coisas que eu observo, eu acho que todos os dias, é o quanto as pessoas desaprenderam a reconhecer o próprio estado interno. Porque viver em tensão constante virou muitas vezes a rotina da pessoa. A pessoa continua ali funcionando, continua trabalhando, continua resolvendo problemas, continua ali, ó, respondendo mensagens, continua tentando dar conta de tudo. Mas e por dentro? Por dentro, alguma parte dela já está cansada, com certeza, há muito tempo. E talvez o que seja o mais desafiador é que muitas pessoas nem lembram mais como é sentir paz de verdade. Porque paz não é ausência de problema. Paz é quando o seu emocional não está o tempo inteiro tentando sobreviver. É quando o seu corpo ele consegue relaxar sem culpa. É quando a sua mente não vive presa naquela ameaça ali constante. É quando você consegue simplesmente existir sem sentir que precisa estar se defendendo da sua vida ali o tempo inteiro. E talvez isso seja exatamente o que tanta gente tem se sentido assim perdida. Porque hoje as pessoas vivem aceleradas, hiperestimuladas, sobrecarregadas, emocionalmente cansadas, tentando dar conta de tudo, como se a vida inteira fosse uma grande sobrevivência emocional. E o corpo sente isso, a sua mente ela sente isso, as suas relações elas acabam sentindo isso, porque uma pessoa emocionalmente cansada não acessa a vida da mesma forma. Ela perde presença, a pessoa perde leveza, ela perde conexão com ela mesma. Até as coisas boas começam a passar, sem nem serem sentidas mais. Porque internamente, dentro da pessoa, o sistema continua ali, ó, em estado de alerta constante. E isso o tempo todo afeta. Afeta suas decisões, afeta os seus relacionamentos, o seu corpo físico, a sua energia, a sua autoestima, a sua forma, muitas vezes, de enxergar o mundo. Porque quando alguém vive ali, constantemente, com medo, pressão, ansiedade, sobrevivência emocional, o corpo inteiro ele começa a funcionar nessa frequência. E talvez seja por isso
que tanta gente hoje apenas está sobrevivendo, mas raramente vivendo a paz de verdade. E aqui existe uma coisa que é muito mais profunda para a gente perceber. Talvez o problema não seja apenas o excesso dos problemas externos. Talvez não seja isso. Talvez o problema seja o quanto as pessoas desaprenderam a olhar para dentro. Porque o silêncio ficou algo desconfortável. Descanso virou culpa. A presença virou raridade. E existir sem tensão parece que é algo improdutivo. Então a pessoa vive pensando, correndo, antecipando, se preocupando, tentando controlar tudo, como se relaxar fosse algo perigoso. E talvez você reconheça isso também. Quando finalmente para, a mente continua acelerada. Quando tenta descansar, aí surge aquela culpa. Quando aquele silêncio chega, o corpo não consegue relaxar totalmente. Ele está em estado de alerta, como se viver em paz tivesse se tornado algo desconhecido para você internamente. E talvez seja exatamente isso que aquela frase dói tanto. Agora, fulano de tal descansou. Porque no fundo, ela revela o quanto a humanidade começou a associar a paz ao fim da dor da vida. Olha que loucura. Mas ninguém deveria precisar morrer. E eu estou toda arrepiada agora. Para finalmente descansar por dentro. A paz não deveria ser um prêmio da morte. Ela deveria fazer parte da vida. E talvez o primeiro passo seja exatamente esse. Perceber que viver emocionalmente esgotado o tempo inteiro não é algo normal. Só virou comum. E quando você começa a perceber isso, aí sim, algo começa a mudar dentro de você. Porque você começa a perceber, talvez eu não seja cansado apenas da vida, talvez eu esteja cansado de viver tempo demais, desconectado da minha paz. E isso muda completamente a forma como você começa a olhar para você mesmo. Porque não se trata mais de você, como é que eu faço para a minha vida parar? Mas de você perceber, há quanto tempo o meu corpo não descansa de verdade? Há quanto tempo a minha mente vive em estado constante de sobrevivência? Há quanto tempo eu desaprendi a existir sem paz? E aqui talvez entra algo muito importante. Na próxima vez que você perceber a sua mente ali acelerada, sem parar, pause. Observe. Tome consciência. Você está vivendo ou você está apenas sobrevivendo emocionalmente a mais um dia na sua vida? Porque talvez a paz que você procura desesperadamente não esteja tão distante quanto parece realmente. Talvez ela comece exatamente no momento em que você parar de tratar sofrimento constante como algo normal na sua vida. E quando isso começa a ficar bem claro dentro de você, algo começa a desacelerar. Como eu sempre digo, talvez não seja de uma vez, porque a programação está ali instalada, mas aos poucos. Tome consciência, perceba, tenha presença. Talvez e menos necessidade de sobreviver emocionalmente ali o tempo inteiro. Se de alguma forma esse vídeo ele fez sentido para você, eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Você sente que vive realmente em paz? Ou apenas aprendeu a sobreviver cansado? A consciência que transforma a sua vida começa exatamente no momento em que você começa a perceber, você começa a ter consciência que sofrimento constante nunca deveria ter virado algo normal. E se você quer continuar entendendo o que é que está por trás do que você sente, então curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar essa consciência de sofrimento o tempo todo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. A consciência que cria. Até o próximo vídeo. Até lá.